Estamos começando o Independente Futebol Clube deste sábado, dia 1º de janeiro de 2022. O ano novo chegou, 2022 tá aí depois de um 2021 para a dupla Grenal que não foi muito bom. Estamos gravando esse programa na quinta-feira, né? O primeiro do ano tá todo mundo mais para lá do que para cá, né? Não tá todo mundo muito certo, então vamos manter isso aí. Né, nós somos loucos na quinta, já imagina no primeiro do ano. E hoje o elenco é da casa. Moisés tá aqui com a gente, tudo bem, Moisés? Tudo bem, como é que tá, Amorim? Tudo certo. Adil César, tudo certo? Vamos lá, né? Vamos lá. Gravar uma coisa no passado para exibir no futuro, mas a experiência é diferente, estamos vivendo, né? Vamos lá. Nós somos quase o de volta para o futuro. É isso aí. Nós vamos chegar num ponto que nós gravaremos a volta dos que não foram. Isso aí. Ó, isso pode estar acontecendo no Grêmio, daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Pode estar acontecendo a volta dos que não foram, mas esse tinha ido, né? Mas o contrato se encerrou ontem. Porque o Grêmio tinha contrato com o Diego Souza até dia 31 de dezembro. Independente Futebol Clube, que está no ar para a Brasrede, internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 por mês. Não é promoção, é preço fixo. Ligue 0800 644 3850. Eletrosul tem parafusadeira e furadeira Bosch Impacto. Compre e ganhe uma bateria à vista R$ 1.115 ou em 6 vezes de R$ 213. A Vincer Engenharia oferece a melhor solução para a sua empresa construir ou reformar seu ambiente de trabalho ou produção. Vincer Engenharia, obras corporativas. Siga no Insta, @Vincer Engenharia. E Restaurante Hits 30 anos, na entrada de Arroio do Meio, de segunda a sábado com o melhor e mais tradicional buffet livre e aquilo da cidade. Pessoal, a gente está passando aqui na quinta-feira para gravar esse programa que está indo ao ar no sábado, com algumas confirmações. O Grêmio que já anunciou 4 reforços e o Inter que já anunciou o seu novo técnico. Os 4 reforços do Grêmio não empolgaram muito a torcida. E o técnico colorado que foi uma novela. Vamos começar por aí, Edil, porque essa novela passou pelo Medina, foi ao Paulo Souza, Eduardo Domingues e acabou voltando para o que tomara que não seja um programa de índio do Inter, né? Mas vamos lá, Amorim. Eu acho que quando você está procurando um bom profissional no mercado, vai passar por isso. Ninguém contrata um bom profissional a toque de caixa. Não, eu quero aquele cara é muito bom, vou contratar. Ô, cara, tu quer trabalhar comigo? Aí quero. Não existe isso, né? Isso é utopia. Quando você procura bons técnicos e ainda mais técnicos estrangeiros, vai haver uma negociação muito intensa, vai haver a necessidade de um período de maturação dessa negociação. E foi isso que aconteceu. O Internacional, ele apresentou propostas, ele ouviu, ele foi à procura de bons profissionais. E isso demandou tempo para o fechamento. O Inter poderia ter pego aí no Brasil algum técnico, aí um dia o cara fecha. Né? Tem alguns caras livres do mercado que o Inter faz a proposta um dia, talvez no mesmo dia o profissional aceite, só que não se alinham com os pensamentos do Internacional. Por isso a demora. E talvez quem fez a pior parte nesse processo todo foram os agentes do Paulo Souza, que usou o Internacional para pressionar o Flamengo e acelerar o fechamento de contrato com o Clube Carioca. Né? Eu acho que foi quem fez a pior parte em todo esse processo de negociação. O Internacional estava conversando com o Paulo Souza e com Medina, muito mais com Medina. Em certo momento, né, após uma sondagem, os agentes do Paulo Souza informaram que o Flamengo tinha saído da negociação e que tinha a possibilidade. O Inter quis sentar com o Paulo Souza, mas não parou a conversa com Medina. Ele não descartou Medina. Não encerrou, né? Não encerrou, ele seguiu conversando, até porque não tinha nenhuma certeza sobre o Paulo Souza. E acabou fechando com Medina. Acho que foi a melhor opção para o Internacional. Olha só essa confusão do Paulo Souza aí para ficar livre para assinar com o Flamengo. Né? E se a gente olhar o histórico, o Paulo Souza ele é cigano do futebol. Ele já passou em vários países, já treinou várias equipes, a média é de uma equipe por temporada. Né? Então, acho que para o Internacional, ter um uruguaio que treina na Argentina, que conhece, porque Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, é tudo meio parecido, né? Os costumes são muito parecidos, é muito próximo, né? O Medina ele vai estar pertinho de casa.
Vai poder ir de carro para casa e voltar se ele quiser. Então, eu acho que tem uma vantagem muito grande trazendo o Medina no Internacional. Dos últimos 5 técnicos do Internacional, 4 estrangeiros, Moisés, ali. É que o Inter, assim como o Grêmio, o Inter, quando a coisa tá feia, geralmente chama o Abel. Se o Abel tá livre no mercado, o Inter vai chamar o Abel. Os times, eles gostam de contratar técnicos que passaram e deram resultados positivos. O Abel deu resultados positivos, é o principal técnico do Internacional na sua história. Mas se a gente pegar do Cudê para cá, o Internacional confia mais em técnicos que vêm de fora do Brasil. Ou é da Argentina, ou é do Uruguai. Porque tu pega o Diego Aguirre, que terminou o Campeonato Brasileiro, é uruguaio. O Cacique agora estava no futebol argentino, mas é uruguaio. O Eduardo Cudê é argentino. O Miguel Ramírez, eu acho que foi mais por estar no nosso mercado que o Internacional contratou ele. Se ele fosse espanhol, dificilmente tu vai lá na Espanha, por mais que possa, né, contratar, mas tu não vai na Espanha e contrata um treinador. Então teve o Miguel nesse período aí de técnicos estrangeiros que o Internacional também foi lá e tinha uma confiança muito grande que pudesse dar certo pelo trabalho que ele fez no Independente Del Valle. Mas o Internacional, ele está tentando quebrar uma ideia de jogo, que é uma ideia que nos últimos anos ela ganhou mais notoriedade, que é um Internacional sendo reativo, e daí ficou muito claro do técnico mais longevo, que é o Odair, era um jogo mais reativo. De uma transição rápida, de uma bola que saía do zagueiro rapidamente para chegar no centroavante, de um goleiro que às vezes participava muito do jogo. Por quê? Porque o Internacional gostava de chamar o adversário para dentro do campo dele para tentar o contra-ataque na bola longa. Então era uma ideia de jogo diferente. O Cudê tentou fazer algo um pouco mais moderno, né? Que é um time que pressiona o adversário, que faz errar lá na frente, que simplifica um pouquinho a manobra. O Internacional ia lá na frente, pressionava o adversário, tirava a bola dele e fez muitos gols assim, ganhando a bola no campo adversário. O Miguel Ramírez já é diferente, uma mecânica um pouco diferente. O Diego Aguirre completamente diferente. Ele é um cara que defendia muito, ele armava o time de trás para frente, tanto que colocou 2 centro-médios, o lateral quase não passava do meio de campo, principalmente o Moisés, raras vezes chegava na frente. Então agora contrata um treinador que já fala em 2 pontas. Hoje se utiliza o predicado, o adjetivo de extremas, né? Ah não, o cara é extrema porque ele faz de área a área, mas é ponta. É o cara que é ponta, é o cara que ataca muito, vai ter que voltar para marcar, mas o ponta sempre voltou para marcar lateral, ou o cara que batia ali com ele. Mas é um modelo diferente, é um modelo mais agressivo. Acho que o Falcão fez uma frase: a bola longe da tua área, tu tá sempre mais próximo do gol. E a chance de tu levar é muito menor. Tu tem a bola, tu tá atacando, tu tá com a bola lá na frente da área do adversário. E me parece que é esse o modelo do Medina. É um time mais agressivo, é um time que ataca mais, é um time que gosta de ficar mais com a bola. Foi isso que a gente viu, pelo menos no modelo dele, né, no futebol argentino. Ele pega um Tajeres, que toma poucos gols, e se tu olhar a nominata, fez muitos. Não foi um ataque assim espetacular, mas fez muitos gols. E tinha jogador de velocidade, né? O Valois foi um dos destaques. O Grêmio até teve na pauta esse jogador para trazer quando trouxe o Campas. Era um dos jogadores, era Campas, Valois e o Vila Sante. Acabaram vindo o Campas e o Vila Sante. Para falar um pouquinho do Tajeres aqui, e daí a diferença, né, do futebol brasileiro para o futebol argentino hoje. O futebol argentino, ele precisa de muita entrega. E quando o treinador de fora vem aqui, ele grita tanto, e daí a gente entende por que ele grita. Um dos principais jogadores do Tajeres era o Paredes, que passou pelo Inter. E agora está machucado, não está jogando. Ele era um dos principais jogadores. E aqui no Inter, ele era no máximo de grupo. Guilherme Paredes. Isso, o Paredes. É que ele tem o perfil que o Medina gosta, jogador muito intenso. Você lembra do Paredes, né? Ele entrava no jogo... Era um jogador ele não tinha muita técnica, mas... Não, tinha muita velocidade. Ele impunha muita velocidade. Então, é o perfil do Medina. Jogador com intensidade. Mas o futebol argentino, Adil, hoje, ele se limita a não contratar grandes jogadores. Por causa da questão financeira. O cara que é médio lá sai. Então é isso. É o cara que tira leite de pedra. E daí tu vai fazer uma comparação com o River, com o Boca, até com o Independiente, o Estudiantes, o Racing, que...
São equipes que têm mais poder de fogo, né? Mais poder de contratação. Ele chegar na terceira colocação com esse perfil de jogador é um cara que tem um sistema muito bem montado, né? Armou uma estratégia muito boa lá no time do Tajeres. E ele não vai ter um poder de investimento tão alto, né, Adil? Porém, o Inter está aparecendo com alguns negócios interessantes. Exatamente. Né? O Internacional, se tudo que está acontecendo, e é importante, né, porque a gente está fazendo esse programa gravado na quinta-feira, é importante deixar claro, se o Internacional evoluir todos os negócios que estão sendo anunciados, o Inter consegue reforçar muito bem o seu elenco. Com o Marinho, com o Nicão, com o Wesley Moraes. Né? Eu acho que são reforços muito importantes que o Internacional vai agregar. Agrega muita qualidade e, para mim, justamente no setor que o Inter mais precisa, que é o ataque. E, aliás, são os extremas que o Medina gosta, né? Jogadores intensidade. rápidos, mais agressivos. E de intensidade. O Nicão é muito intenso. E o Marinho também. Só que o Marinho, ultimamente, teve alguns problemas também de lesão. Mas o principal foi a Covid que detonou com o Marinho, né? Eu vejo assim, a aptidão pelo gol nos dois, mas a intensidade do Marinho é muito maior. O Marinho é muito intenso. Mas o Nicão, taticamente, É que o Nicão, gente, ele joga numa faixa de campo menos estendida. O Marinho é quase área a área. Se tu pedir para o Marinho correr de uma ponta da área até a outra, ele vai correr. Ele vai ter força para isso. O Nicão não. O Nicão ele joga da intermediária para frente. Às vezes ele vai pisar na área. O Marinho não. O Marinho é área a área. O Marinho é o cara que não boceja no jogo. Não dorme no ponto. Não dorme. Não, nunca. Mas toda a questão do Marinho também... Tá estranho, hein? Preocupante. Essa hora? O dia começou cedo, né, pessoal? Mas estamos aí. O Marinho também tem outra virtude que o Inter não tem. Gol de falta. Teve um. Não, ele tem bola parada Tem boa. bola parada. No Grêmio ele fez um de bola parada. E no Santos tem um minimício aleatório, né? É que o goleiro com o Marinho na bola parada, ou ele leva ou ele trabalha. O Marinho acerta o gol. Ele não vai... Gente, não existe nenhum jogador do mundo que bate todas as faltas e faz gol. Porque vamos combinar, o Internacional, quem tinha de batedor de falta? O Moisés para levantar para a área. Não, mas direta não tem, né? Não, o Inter não tem. Não tem batedor. Bons batedores não. Tem alguém que se arriscava. O Cuesta ali que batia uma falta mais ou menos. Mas bons batedores não. Tinha aquele o Bosquilha, né? que chegou com um perfil de batedor de falta, não conseguiu nem de perto demonstrar o que poderia. Né? O Bosquilha, com a lesão de joelho, deixou na condição muito precária. Né? O Bosquilha, agora, talvez com a reabertura da temporada, uma boa pré-temporada, ele consiga render mais. O primeiro ano que ele vem, antes da lesão, eu até acho que o Bosquilha ele consegue praticar um futebol bem interessante. Até a lesão ele vai bem, né? Vai bem. Depois da lesão ele vai muito mal. Né? Ele vai muito mal. É uma questão que o Internacional vai ver também, porque o Bosquilha é o cara do áudio, né? O enganador. Quem pega bem na bola no Inter, mas tem jogado pouco ou quase nunca, é o Heitor. O Heitor chuta muito bem. Até a gente vê um outro momento que ele é bom na bola parada, mas ele é um cara que tem capacidade de chute, ele tem bom chute. Mas de resto, o Inter precisa. O time que tem chutador de falta, cara, e bom na bola parada, isso é muito importante. Pô, se tu fizer um a cada 5 jogos decidindo com bola parada, isso faz uma diferença gigantesca. Tu simplifica o jogo. Tu deixa o jogo mais direto, né? Eu sei que é bonito, vou fazer um time, o time vai jogar, jogo apoiado. Só que às vezes o jogo apoiado não dá certo, o outro time se fecha, dependendo a bola do adversário, Tu vai na bola parada e decide o jogo. É fundamental ter no elenco pelo menos um ou até 2 jogadores que tenham a capacidade de enfrentamento no 1 contra 1. O cara que tem vitória pessoal. Porque isso garante aquilo que o Moisés falou. É bonito e é moderno ver um time fazer a bola andar bastante. Né? Eu diria aquele jargão, a bola que corre, né? Esperar o momento certo da infiltração. Ficar construindo o lance para desorientar o adversário e fazer uma boa infiltração. Mas quando isso não acontece, você precisa do jogador que vá para 1 contra 1,
passe pela primeira linha e aí consiga desmanchar o bloqueio do adversário. O Inter não tem esse jogador hoje. O Marinho, por exemplo, é o jogador que tem essa capacidade. O Nicão também em parte. Mas hoje o Inter não tem nenhum jogador, né, com essa capacidade de improviso para superar uma linha de marcação baixa, fechada. Um detalhe só em relação ao Inter, eu acho que não é para esse ano ainda, mas principalmente para o ano que vem. O Inter contratou o Gustavo, que é um argentino. Isso. Gustavo, né? Grossi. Isso, Gustavo Grossi, que é um argentino que está na base. E é difícil tu cobrar no primeiro ano, mas agora ele já está indo para o segundo ano. E a manobra que ele está fazendo internamente deve ser uma manobra para que o Internacional revele mais jogadores, senão ele não teria vindo. A gente nota que esse ano o Internacional já vai ter um aproveitamento maior de jovens. E para o ano que vem, muito maior. Muito maior. Porque ele é um cara que tem um olho clínico na hora da decisão, na hora de saber quem vai, quem fica. Ele faz uma avaliação muito criteriosa com o departamento. Isso é fundamental. Sabe por quê? As contratações que a gente está falando, elas são a nível de titularidade. Nicão, Marinho e Wesley Moraes. Vão jogar. Vão jogar. Eles vão jogar. Se o Yuri ficar... Daqui a pouco o Yuri vai brigar pela posição. Porque o Yuri, eu não consigo enxergar o Yuri taticamente como extrema. Ele pode, em algum momento do jogo, fazer a função de extrema. Agora, nos 90, não consigo ver ele marcando. E agora, se chegar o Marinho e o Nicão, aí a briga dele é complicado, né? Não, ela é desleal. Nós estamos falando de dois caras especialistas nas extremas, né? Exato. Aí fica difícil para o Yuri brigar, né? Ele vai brigar, se ele ficar, pelo ataque. Né? Vai brigar com o Wesley. Né? Exatamente, né? Eu acho que ele larga em vantagem, né? Eu acho que ele é um jogador muito promissor. Acho e que até ele larga porque em vantagem. o Wesley tá vindo de lesão, né? Ele tá voltando. Isso. Mas onde é que eu quero chegar? O Inter precisa de mais grupo. Essas contratações que o Inter está fazendo, elas são pontuais para o time principal. Precisa de mais grupo. Em algum momento, ou o Internacional vai revelar, vai ter alguém pronto lá na base, ou o Internacional vai ter que contratar mais. Porque se a gente olhar a grosso modo, o zagueiro não vai ficar, o Bruno. Bruno Mendes né? não. Até Não porque fica. o Inter não tem o dinheiro para comprar o jogador, né? Bom, daí tem Moledo. O Zé Gabriel... Não, o Zé Tá Gabriel... subindo agora o Thiago Barbosa, que é campeão do Campeonato Brasileiro, da Supercopa e campeão estadual. Não, eu acho que é um e bom... que fez um gol contra no passado contra o São Luís de Juí. Não, ele é um bom nome, mas é um nome que não está pronto. Não. Ele não está pronto. O Inter vai ter que ter mais grupo. Não, aí se for para trazer alguém, tem o Pedro Henrique que está voltando, né? Pedro Henrique tá voltando do esporte. O Pedro Henrique, quando ele estava começando a engrenar, o Inter empresta o jogador. Então, se é para apostar, aposta no Pedro Henrique, né? O Zé Gabriel não tem mais clima. Não, o Zé Gabriel não tem mais clima. Acho que é isso que eu falo. Se eu pegar o Zé Gabriel ou alguém que está subindo da base, então aposta no Pedro Henrique. Né? Já está mais maduro, está mais rodadinho. Então, É da casa, né? É da casa. Então aposta no Pedro Henrique. É que se a gente olhar, se o Bosquilha confirmar a saída, que não confirmou ainda, o Guerreiro saiu, o Patrick eu acho que seria fundamental ficar, mas o Patrick pode sair. Se chegar essa turma, ele não vai querer ser reserva, então ele pode sair. O Marcos Guilherme, que já não estava, ele não volta. Então o Inter perde também essa moeda de troca, porque a tendência é que ele esteja indo para o Santos. O Inter perdeu jogadores importantes. Não vou nem falar lá atrás. Tem a saída do Lomba. O Internacional perdeu jogadores importantes. Vamos lá, vamos começar a puxar. Aliás, Saravia. só até agora, a única reformulação de elenco que o Inter apresentou foi a saída do Lomba, até agora. Não, mas vamos lá. Vamos lá, dos goleiros, saiu o Lomba. Isso. O lateral direito, Saravia, não está mais. Né? Lateral esquerda, continuam os mesmos jogadores. Né? Agregou o Tauan Lara. Mas é da base, né? No meio de campo, o Internacional... Ficou com os dois volantes. Fica Lindoso e Dourado. O Edenilson fica. Né? Tyson fica. Patrick, a priori, fica. Não tem proposta. E aí não o fechou Yuri. com ninguém, né? Yuri Alberto. O Caio Vidal parece que sai, né? O Inter, eu acho um erro. Eu ficaria com o Caio Vidal. Acho que é um jogador promissor. Ele precisa aprender a fazer o gol. Se ele aprender, ele vai ser muito bom jogador. Ele é incompleto só na finalização. Eu digo, só, né? Não, mas eu acho que o jogador jovem ele aprende ainda. Ele está verde nisso. Ele chega na frente do goleiro e não sabe muito bem, não sabe como matar a jogada. Mas acho que isso o atacante ele aprende a fazer. Ele está muito imaturo ainda, né? No ataque, aí sim, acho que aí o ataque, o Inter perde o Galhardo já no ano anterior, que era muito importante, o Guerreiro, né? O Abel Hernandes, que estava no Internacional,
Né? Então, o Inter, qual foi o pior setor? O ataque. O Inter perde quase todos os jogadores importantes. Fica basicamente com o Yuri Alberto, né? O Inter ficou quebrado no ataque. Ficou quebrado no ataque, né? Perdeu muitos jogadores. Eu não sei se a gente não está esquecendo um outro jogador aí que o Inter perdeu no ataque. Mas esses 3 principais que eu falei aí, o Inter não ficou sem opções, né? Teve o Vinícius, mas ele foi pouco utilizado. E ele se machucou depois, ele teve uma fratura no pé e aí surgiu o Cadorini. Só para trazer uma informação de momento aqui nesta quinta-feira, às 4h36 da tarde. Um documento apenas impede o anúncio do Wesley Moraes pelo Internacional. Um documento do Aston Villa é aguardado para que o Inter faça o anúncio. Empréstimo até o fim de 2022 com opção de compra do jogador. 1,90 de altura, 25 anos, maior contratação da história do Aston Villa, 25 milhões de euros. É um jogador promissor. Não jogou no Brasil, é a primeira vez que ele vai jogar no Brasil. É a primeira vez que ele vai jogar no Brasil e o Internacional está de olho também em outros jogadores que tem aí algum corpo no futebol brasileiro. Um deles seria o volante Bruno Gomes, do Vasco da Gama, que foi destaque quando o Vasco estava na Série A, caiu para a Série B junto com o time Cruz Maltino. Seria o volante que o Inter estaria de olho. Não sei se negociaria com o Inter, mas como tá meio que anunciando assim que ele não quer contar com o jogador de jeito nenhum, se eu sou o Inter, eu tentaria um jogador, o Ederson do Fortaleza. Ele é do Corinthians. Exatamente. E o Corinthians não vai ficar com ele. Não. Então ele E tá o livre Fortaleza no não deve ficar com ele também. até porque ele foi visto naquela noite, né? Na farofa da GK, que deu Exato. toda a polêmica dele com o Lucas Crispim e o Lucas Lima. O Fortaleza não tem dinheiro. O Corinthians só vende ele para o Fortaleza não tem dinheiro para comprar. Esse jogador é um jogador que é interessante, faz exatamente a função do Edenilson. E é jovem. Ele é novo. Eu acho que é um jogador que vale a pena. Alto, bom na bola parada, de cabeça e tem chute. Eu acho um jogador assim promissor. Não é um cara para resolver, mas ele ajuda. Para grupo é muito bom. O Edenilson não fica, me parece, né? Tá indefinida a situação do Edenilson ainda. Até porque se confirmar o Odair Hellmann no comando do Atlético Mineiro, o Odair teria pedido uma contratação. Mas olha só, é um ponto importante que tu aborda aí. O Odair Hellmann pode comandar o super elenco do Atlético Mineiro. Eu pensei que tu ia falar o super Atlético Mineiro, aí eu já ia completar, tá demais, né? Porque seria realmente talvez o ponto alto da carreira do Odair. Seria o ponto alto, ele vai atingir o ponto alto muito, muito cedo. É que o Odair começou em 2019 no Internacional. É a grande chance da vida dele. Da vida dele, né? Ser o Odair. Porque tá com o elenco para ser campeão, com todo respeito, de tudo que ele puder. É um passo muito grande, né, pro Odair. Né? Exatamente, ele vai ter um espaço muito grande para aí sim mostrar o que ele pode fazer. No Internacional, você sabe que eu tinha bronca com ele. Eu achava ele assim, muito retraído em alguns momentos, né? Eu achava que ele poderia ter feito o Inter um pouquinho mais agressivo ofensivamente. Mas é inegável que o Odair é um cara de muita construção, um cara inteligente, muito agregador, todo mundo gosta dele, então, e é competente. Isso é importante, tá? Não é só a questão de ser simpático, ele é competente. No Inter eu fiquei com aquela bronca lá. Né? Eu sempre falava, olha, eu acho que o Odair poderia ser mais agressivo ofensivamente. Ele poderia tentar um pouco mais, né, em relação a jogadas ofensivas. Apenas essa observação. Vamos a uma paradinha aqui no Independente Futebol Clube. Na sequência a gente volta para falar mais aí sobre o Grêmio, né, que a gente vai tratar nesta segunda parte do programa.